Está começando pela TV Mackenzie mais um programa do Café Pensamento. Programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje, como é que deu para perceber, nós estamos aqui num cenário diferente. Estamos aqui na editora do professor Jacó Ginsburg, ou seja, da editora Perspectiva. Professor, muito obrigado por senhor ter aceito aqui o nosso convite para nós conversarmos um pouco, inclusive, sobre um livro que acabou de sair, aliás, acabou de sair, diga-se de passagem, não faz nem 6 meses, que é A Cena em Aula, que, como nós estávamos falando aqui, o senhor, entre aspas, é o objeto desse livro. Mas antes de nós entrarmos nele, professor, eu queria conversar um pouco da importância da sua editora, a importância dessa editora para a cultura, não só paulistana, como brasileira, e também para a universidade brasileira. Professor, como é que foi o início aí da Perspectiva? Bom, como todas as coisas, ela começou na rua. Que bom, né? Começou na rua porque eu fui posto na rua. Eu saí da difusão europeia do livro e estava pretendendo, não estava sabendo onde encaminhar minha vida, quando um grupo de amigos meus me convenceu de que se deveria fazer uma editora. Aliás, era um projeto que eu já tinha algum tempo. Isso era volta de que ano, professor? Isso foi em 1900, no fim de 64, início de 65. O senhor já era professor da Universidade de São Paulo nessa época? Não era professor. Tá. Né? Não era professor. E qual foi a preocupação quando o senhor montou a editora Perspectiva? Qual era a linha editorial que o senhor estava pensando? Veja, a editora ela não é a minha primeira editora. Tá. Eu tive uma editora em 1948 com um grupo de amigos, Edgar Pato Ortiz e Carlos Ortiz. Chamava-se Editora Rampa. Uhum. Que nasceu da mesma maneira não premeditada como a Perspectiva. Né? Então, posteriormente, eu tive uma pequena editora com um amigo meu falecido já, que chamava-se Editora Perspectiva, e tem um livro nesse... Mas nesse meio tempo fui fazer outras coisas, trabalhei em jornalismo, comecei a trabalhar na difusão, onde eu trabalhei 10 anos. Né? Todo o período de expansão da difusão europeia do livro, que foi uma editora de relevo, creio eu, no panorama editorial paulista e brasileiro, né? Foi um período em que eu trabalhei juntamente com outras pessoas, até algumas de bastante relevo mais tarde, como foi o caso do Bento Prado Júnior, do Leôncio Martins Rodrigues. Né? E professor, eu, por exemplo, me lembro da Perspectiva já na minha época de estudante, quando eu fiz filosofia na UFRJ, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ, e eu fui apresentado à sua editora, digamos assim, com um texto que o senhor, que é organizador, que é o romantismo, né? Que eu li, tinha lá um capítulo do meu professor, o Gerd Bonheim, né? Professor da área de estética. Então, deu para perceber ali que um dos núcleos da Perspectiva era a parte de cultura, a parte de teatro e também de filosofia. Sem dúvida. Isso se deve, por exemplo, também eu vi que o senhor era amigo, o senhor dedicou, inclusive, ao Natal Rosenfeld. Quer dizer, como é que era? Eu queria saber, na verdade, como é que era o núcleo de intelectuais vindos da Europa, né, principalmente esse período de guerra, né, de um núcleo, digamos assim, judaico. Qual a importância desse núcleo para a expansão do pensamento cultural aqui no nosso cenário brasileiro? Bom, eu creio que é da maior importância. Basta ver 2 ou 3 nomes: Anatol Rosenfeld, Otto Maria Carpo, o Herbert Caro, não é? Isso para não mencionar professores de física, de química, alguns de renome já internacional firmado, não é? Que vieram para cá, que vieram refugiados aqui, que vinham de uma cultura, da alta cultura ocidental, não é? Trazendo não só
as suas penas como a sua bagagem intelectual. De modo que jornalistas, Ernest Feder, que era um jornalista do Berliner Tageblatt, que era um dos principais jornais alemães, fora o fato de que em Rolândia, por exemplo, havia ex-ministros da Prússia que foram para lá. Então essa imigração veio acossada pelo hitlerismo, né? E entrou no Brasil muitas vezes a duras penas, porque havia uma ideologia de caráter supostamente nacionalista, mas de fortes tinturas fascistas e, nem totalmente, mas em certos aspectos, antissemitas, né? Havia grande dificuldade para a imigração, inclusive dessas pessoas. Né? Paulo Roney, basta dizer. Paulo Roney, por exemplo, veio porque quem foi, não me lembro bem o nome do diplomata brasileiro, não sei se foi o Raul Bopp, não me lembro quem foi, não é? Foi ministro na Hungria e viu um trabalho que ele fez sobre literatura brasileira lá e resolveu patrocinar a vinda dele. Né? Do contrário, provavelmente ele teria ido, sabe para onde, né? Para Auschwitz. Né? Tá. Como aconteceu com muitos, com muitos, né? Aconteceu com gente da mais alta representatividade, tanto econômica quanto cultural, etc. E inclusive de pessoas até bastante distanciadas do que se poderia chamar de um judaísmo religioso ou mesmo cultural ou nacionalmente identificado. Né? Eram pessoas totalmente integradas nas sociedades em que viviam. Né? Agora, a verdade é que, apesar dos óbices que existiam na época para a imigração judaica, havia um porém. Esse porém é que eles permitiam acesso de pessoas altamente colocadas, não é? Que tinham... essas pessoas, eles permitiam a entrada. E daí porque se pode dizer que boa parte da imigração que veio legalmente para o Brasil, porque uma parte dessa imigração veio ilegalmente, tá certo? Veio em navios de turismo, desembarcava, depois afundava por aqui, depois dava um jeito, né? Ou via para Bolívia, para o Paraguai, depois vinha para o Brasil, entendeu? Né? Mas os que vieram legalmente eram pessoas digamos, categorizadas em seus campos de atividade. Né? E creio que o Brasil só teve a ganhar com essa imigração. Se veio algum rufião também, algum malandro, isso é inevitável, né? Claro, ninguém garante que nas caravelas do Cabral viessem só santinhos, não é? Ô professor, esse seu lado... mesmo porque o lado pedófilo do monacato também se conhece. Ô professor, esse seu lado aí, o humorístico, estava falando antes de começarmos aqui a nossa filmagem, né? Eu falei, de onde é que vem? O senhor falou que é do seu lado italiano, né? Eu queria que você falasse era da sua educação, ou seja, onde é que o senhor foi criado, professor, aqui em São Paulo? Criado eu fui, mas não tenho educação. Não, sim. Meu cara, eu fui educado na rua. Né? Que bom. Mas qual era o bairro do senhor, lá do Bom Retiro? Bom Retiro. Né? E qual era a influência? Qual foi a sua influência Só para você italiana? ter uma ideia, quando eu vim de Santos para cá, eu tinha, na época, tinha 9 para 10 anos. Né? Então, eu fui morar com uma tia minha, que já vivia no Brasil há muito tempo, e que foi que nos trouxe. Né? Foi para a Olímpia, depois ela perdeu o marido, veio para São Paulo e vivia ali na Rua Amazonas, uma casa muito gostosa, né? Perto da Rua Bandeirantes. Né? Um vasto quintal com goiabeira, caquizeiro, etc. Tudo que você pode pensar. Mas, para você ter uma ideia, na Rua Amazonas ali, na esquina da Rua Amazonas com a Rua Guarani, moravam os 2 filhos do Meneghetti, o Espartaco e o Lenine, que foram meus companheiros de infância. Certo. Né? Tá certo. E o restante não devia perder muito. Né? Tá certo. Então, era um bairro, de um lado, havia uma parte realmente de pessoas que estavam já colocadas, etc., e que nada tinham que ver com imigração, que moravam ali, né? Porque as casas eram casas relativamente boas, né? Mas outra parte era tipicamente um bairro de imigração, né? Cocheiro da Estação da Luz, que ainda tinha coche na Estação da Luz, tá certo?
As cocheiras eram ali na Rua Bandeirantes para baixo. Ali para baixo era tudo mato. Certo. Entende? E se jogava futebol lá lá para hoje está tudo construído, etc, né? Então esse é o meio, né? E havia as troças, né? As troças eram grupos de moleques, né? Que disputavam às vezes jogos de futebol e outras vezes brigavam entre si para valer. Ixi. Né? Então quer dizer que o senhor foi um típico garoto brasileiro, paulistano, lá do Bom Retiro, né? Do Bom Retiro eu não fiquei muito tempo no Bom Retiro, né? Depois foi até 1932. 32, a Revolução de 32, eu já havia mudado para a Rua Guarani. Tá. Né? Mas, professor, eu queria saber o seguinte, né? Dessa vida de garoto de rua, né? No bom sentido. Depois, como editor, como fundador da Perspectiva, como é que foi esse caminho para a sua vida acadêmica, professor da Universidade de São Paulo, e até chegar aqui à cena em aula? Bom, eu queria que o senhor falasse disso, mas eu nunca gostei muito de estudar, digamos, da disciplina de estudo. Eu gostava de ler. Que bom. Professor, mas eu quero saber disso aí, desse gostar de ler, aqui no segundo bloco, né? Sim. E vocês continuem aqui conosco no Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje aqui com o professor Jacó Ginsburg, que estamos falando aqui sobre a editora Perspectiva, a vida do professor, né? a vida de menino do professor. E agora no segundo bloco nós vamos falar sobre um livro que o professor foi, digamos assim, não digo objeto, né? Mas o tema, que é a cena em aula. Professor, eu tinha perguntado para... Além do tema, o autor. Além do autor, né? O professor está me corrigindo aqui, isso é importante, né? Professor, obrigado pela correção. Professor, no primeiro bloco nós estávamos falando sobre essa passagem, né, digamos assim, ou esse segundo momento da sua vida como editor para professor. E aqui que digamos assim, vamos ao encontro do que nós estamos, o tema de hoje aqui do nosso programa. Eu queria saber como é que começou, como é que se iniciou essa vida como professor? Bom, foi uma coisa totalmente inesperada por mim, porque nada do que eu tinha feito anteriormente me fazia supor que eu seria professor. Não é? Simplesmente ocorreu, como todas as coisas na minha vida, não é? Elas ocorreram porque o Sábato Magal de Anatol Rosenfeld, a certa altura, resolveram que eu tinha publicado umas críticas de teatro no Suplemento Estado, onde eu era colaborador, né? Eu fazia no suplemento do Décio, eu fazia a seção de letras judaicas, né? Mas escrevia sobre assuntos gerais também, né? Eu escrevi alguns trabalhos sobre teatro e eles chegaram à suposição de que eu poderia ser professor da IAD. De modo que me levaram para isso foi em 62, 63. É isso. 62, 63. Eu tinha estado na Europa. Tá. Né? Eu fui, como participante da difusão europeia do livro,
eu passei quase 1 ano e meio na Europa estudando edições, certo? Eu estive em Paris e lá foi o meu curso de pós-graduação. Certo. E como é que foi essa relação, já que o senhor fez essas críticas, escrevia críticas, como é que foi essa relação do senhor com o teatro, né? Me parece que... Bom, isso vinha desde cedo, porque para poder historiar isso daqui, eu teria que fazer uma longa caminhada, que vem desde a minha adolescência, né? Eu vivi num meio onde se fazia teatro, tá certo? Era um meio progressista, um meio judaico, mas progressista, né? Onde havia teatro e o meu interesse por teatro nasceu daí, mas eu nunca pensei em praticar, nem me dedicar a teatro. Isso não é verdade. Né? Me interessava a política, tá certo? Me interessava a política e literatura. Né? Essas são as duas coisas. E qual é a relação que o senhor faz entre política e literatura? Toda, né? Toda. Eu nasci não, isso não é verdade, é mentira. Mas eu cresci, né? Eu cresci, digamos, lendo os primeiros livros de Jorge Amado, né? Suor, né? Cacau, Carnaval, o País do Carnaval. O País do Carnaval é o primeiro livro. Graciliano Ramos, né? Que é um autor que eu gostava muito. E não se esqueça que, sendo uma pessoa participante, já com certas afinidades com o movimento de esquerda, para não dar outros nomes aos bois, né? Havia um grande interesse pela cultura, principalmente pela cultura de esquerda, o que não implicava em nenhum posicionamento estético. Claro. É tanto que dá para perceber, por exemplo, no seu livro, eu estava aqui abrindo, dando uma olhada, e aqui nas suas aulas, porque na verdade esse livro trata, né, de todo um arquivo a respeito das suas aulas, né, na área de estética. Então, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, até porque era da minha formação, que eu só aqui falo do Hegel, né? Sim. E aí é dessa importância que eu vejo que o senhor dá também ao pensamento alemão, né? Como é que entra o Hegel aqui, por exemplo, para... Bom, o Hegel entrou por muitas vias. Entrou primeiro através da literatura marxista, através do Marx, né? De Marx, de Engels, de toda aquela discussão, aquela polêmica. E posteriormente nós tivemos aqui com Anatol Rosenfeld, esta figura que está aqui nesse desenho aqui atrás. Está vendo um desenho de uma pessoa? É ele dando aula. Com Anatol Rosenfeld, nós tivemos durante mais de quase 13, 14 anos um curso de filosofia. Certo. Tá certo? O curso parou justamente no Hegel. O que não desceu mais foi o Hegel, apesar de ser a estética. Certo. Né? Quer dizer, era uma coisa mais... Né? Mas o Hegel era um barril de chope muito grande para nós. E aí parou o curso. Tá. Mas... Durante todo esse tempo nós estudamos sistematicamente a epistemologia desde os gregos até Kant, que nós estudamos 3 anos. Tá. Né? E o Arthur? Eu estava vendo aqui, por exemplo, na página 350, o senhor fala dessa cosmogonia do Arthur, que faz essa relação entre o Oriente e o Ocidente. Bom, qual a importância do Arthur? Bom, primeiro, o Arthur eu entrei em contato quando já estava na Escola de Arte Dramática, né? Por acaso eu peguei um livrinho que o Alfredo Mesquita, ou melhor, Esther Mesquita, tinha doado a sua biblioteca para a IAD, e era uma biblioteca magnífica, né? Tá. Com primeiras edições, parte dos quais foi naturalmente roubado, devidamente, né? Mas onde eu li pela primeira vez o Teatro Seu Duplo. Tá. Nós estávamos no surto brechtiano, tá. Né? No momento do surto brechtiano. Mas aí, como eu tenho um espírito um pouco de ver as coisas pelo avesso, né? Eu me interessei pelo Arthur também, embora me interessasse muito por Brecht. Tá. Primeiro porque o Anatol era um brechtiano de primeira água, tá certo? Foi um dos homens que realmente não só divulgou Brecht aqui, como fez entender Brecht, tá certo? Então, e o meio em que nós vivíamos era um meio onde a palavra Brecht significava muita coisa, inclusive significava Brecht. Tá. Né? Entre as muitas coisas que significava. E, professor, como é que foi a origem
da elaboração desse livro, né? Esse livro aí reúne, eu tenho 2 livros anteriores de ensaios meus sobre temas teatrais, né? Eu havia escrito sobre teatro em geral e sobre teatro específico anteriormente, porque depois da EAD, entrando na EAD, eu comecei a, digamos, a me familiarizar com essa literatura. Na Europa, eu tomei mais contato ainda com tudo isso, e foi lá também onde eu vi Artaud, né? Além do livro do Teatro Sou Duplo, né? Então eu comecei a me familiarizar com essa bibliografia toda, e naturalmente, quando fui convidado a dar aulas na Escola de Comunicações, né? No curso, inicialmente havia um departamento de teatro que o Alfredo Mesquita dirigiu logo no início. Ele depois saiu, se demitiu, não quis continuar, mas como eu tinha na EAD, o meu curso era de crítica, eu dava crítica. O Décio saiu e eles não tinham quem tapasse o buraco, me botaram ali. Que isso, professor? Mas era isso mesmo. Tá. Professor, como é que o senhor, nessa experiência como professor, como é que o senhor se sentiu formando tantas gerações aqui em São Paulo, na área de artes, e como é que o senhor vê a importância do professor? Bom, acho que o professor, eu pessoalmente nunca me senti um formador de gerações. Me sentia uma pessoa que dialoga com outras e bate papo com outros, né? Se isso teve um efeito formativo, a culpa não é minha. Né? Realmente, agora o meu interesse, naturalmente, o meu interesse pelos alunos também decorria do interesse que eles eventualmente tinham de nossas conversas. Nós tínhamos aulas nada formais. De vez em quando havia uma aula expositiva, evidentemente, mas não é esse o meu fraco. Né? Quer dizer, nós tínhamos aulas em geral, nos últimos tempos, sem dúvida, foi assim. Em torno de uma mesa, né, onde nós conversávamos sobre um programa que organizava a coisa naturalmente com objetividade, porque além do bate-papo precisava haver sobrar alguma coisa para o cafezinho, né? Mas havia naturalmente a própria relação professor-aluno, né, acaba sendo uma relação que te leva, se você está interessado, se isso desperta alguma coisa em você, a responder adequadamente. E o resultado foi isso, que aí entrou naturalmente o que eu aprendi, tudo o que eu aprendi, ou o que eu queria aprender. Certo. Tá certo? Então, eu organizava as aulas, sabia-se em cada semestre exatamente o que se ia fazer, tanto eu quanto os alunos, né? As aulas eram em geral feitas por seminários, totalmente, porém numa discussão constante, né? O que tinha sido pensado inicialmente era um curso de estética teatral. Bom, eu estou misturando um pouco as coisas porque realmente há muita coisa, tá certo? No que você está me perguntando. Inicialmente eu fui para dar crítica, né? Mas não havia havia no programa, no currículo havia um programa de estética teatral. Os convidados para a estética teatral foram 2 pessoas, o Anatol e depois o José Neinstein, que não puderam assumir, né? Tinha que se preencher a vaga. Eu inicialmente respondi, como professor já de crítica, respondi pela disciplina, mas não dava as aulas no primeiro ano. Depois, então, como o Sábato, né, na época, não podia assumir a disciplina de crítica, porque tinha um problema funcional, né? Quando ele resolveu o problema, né, a escola achou que seria melhor eu ficar com a estética e a teoria do teatro, e o Sábato com a crítica. Então, quer dizer, o senhor acabou ficando então com essa parte da estética, né? Da estética, exatamente. Desse aspecto, então, dentro desse formato formal, porém informal, né? Que o senhor então seguiu toda a sua trajetória como professor,
do IAD. Isso, da escola, não, do departamento de artes cênicas, certo. Atual departamento. Certo. Né? Antes não era departamento. Tá. Professor, né, eu gostaria de continuar aqui esse nosso papo. Bom, né? Mas, infelizmente, nosso tempo acabou. Muito bem. Eu queria agradecer o senhor, a sua disposição de aqui dar a entrevista para nós. Pois o senhor tem muitas Agora, tarefas. o que você deve dizer aqui é que esse livro aí é constituído, isso é fundamental. Né? O resto, eu acho que são apenas prolegômenos para o que você queria fazer. Né? Que é o seguinte, esse livro aqui contém os diálogos, né, travados num dos cursos, né, que um aluno gravou. Eu digo isso, eu conto isso aí. Né, certo. foi gravado, né, depois ele me ofereceu essas fitas. Eu não liguei para essas fitas, mas um dia eu dei uma espiada, achei que havia algum interesse. Né, e comecei, no meu livro da Cena em Cena, eu utilizei uma parte. Aí, conversando com a Rosângela... A professora Rosângela Patriota. Estávamos conversando aqui, e aí ela achou que... não sei, eu disse para ela, tem um negócio assim, não sei o que eu vou fazer com isso. Bom, aí começou, estavam já transcritas as aulas, começamos a pensar na edição, e aí também juntamos todas as minhas anotações de aula, e artigos, etc., anotações que haviam sido realizados durante esse tipo. Então aí você tem toda a cozinha, né, das aulas. Não totalmente, porque isso é apenas uma parte, claro. Uma parte mínima. Tá certo? É isso. Tá bom. Professor, mais uma vez, muito obrigado. Ora. Eu também quero agradecer a você que tem aqui nos acompanhado do Café Pensamento e até o próximo programa.